Como lidar com a lua em Escorpião? Antes de entrar nesse assunto, aqui na descrição você encontra Facebook, site para calcular o seu mapa, consultas, atendimentos, e vou colocar aqui em cima também lua nas casas e lua em Escorpião. Esse vídeo aqui é mais uma orientação geral da minha concepção, como que você pode levar os seus relacionamentos afetivos, profissionais com essas pessoas de uma maneira que você entenda e consiga se relacionar melhor com essa lua. O que a gente precisa entender sobre a lua em Escorpião? Eu falo entender pelo seguinte: a partir do momento que você desenvolve compreensão por uma pessoa que você está no relacionamento afetivo, de repente o seu chefe, o seu amigo, a sua percepção muda, porque você está entendendo a outra pessoa, você não está julgando. E eu acho que isso é super válido quando a gente fala da lua em Escorpião. Muita cautela e muito cuidado quando você for julgar, porque você não sabe de onde que essa pessoa está vindo. Então, quando a gente fala de lua em Escorpião, vamos entender que essas pessoas provavelmente tiveram questões relacionadas à mãe e à infância, ok? Porque a lua representa isso e a lua em Escorpião ela é considerada na astrologia debilitada. Mas vamos passar por cima desse termo e vamos entender. Então, como essas pessoas provavelmente aprenderam coisas, muito lições intensas, drama, manipulação, desde pequeno, é normal que essas pessoas levem essas questões para a vida adulta e para os relacionamentos. Então, pessoas que têm lua em Escorpião não querem inicialmente precisar de ninguém, porque é uma posição muito vulnerável. Então, dentro dessa vulnerabilidade de não querer precisar de ninguém, é normal que essas pessoas sejam o quê? Desconfiadas. Então, se ela conhece você no primeiro momento, ela não... Normalmente a lua em Escorpião não simpatiza com você. Entenda que não é pessoal, ok? Ela simplesmente fica ali analisando, ela quer sentir a sua energia. A lua em Escorpião tem tudo a ver com enxergar você. São pessoas que leem muito outras pessoas. E isso vem devido ao quê? Devido a essa capacidade que as pessoas têm de intensidade emocional. Então, como elas gostam de ler os outros, então se um chefe te contrata com a lua em Escorpião, na entrevista ele já te analisou toda. E provavelmente essas pessoas com lua em Escorpião, elas gostam muito o quê? De estudar linguagem corporal, psicologia, astrologia, tudo que é oculto, informações ocultas, elas gostam porque elas têm uma atração por isso e elas sentem que ali elas podem atingir o que elas buscam, que é o quê? Apego intenso e fixo, que é uma coisa que a lua em Escorpião busca. Então, quando você está num relacionamento com uma pessoa que tem lua em Escorpião e se você vencer a etapa... Eu sempre falo isso muito aqui no canal, que o Escorpião tem um lance de testes de confiança e é totalmente verdadeiro na Lua, principalmente porque a Lua representa as emoções. Então, se você ultrapassa essa barreira, esse teste de confiança que a Lua em Escorpião normalmente prega, você vai ter uma pessoa por completa por você, porque o Escorpião ele é mergulhador profissional, eu sempre falo isso, ele mergulha lá fundo mesmo e ele é fixo, né? Qualidade fixa na astrologia, intensidade. Então ele vai até no inferno se ele precisar. Tipo aquele filme lá do Liam Neeson, né, que ele faz o resgate da filha. Aquilo dali é uma lua Escorpião pura, no exemplo maior da palavra, né? Então a lua Escorpião ela vai fazer isso. Só que para ela chegar nesse ponto dela confiar em você e ficar envolvida e fazer mover mundos por você, ela precisa passar pelos testes de confiança, ela precisa saber tudo sobre você. Então a lua Escorpião, normalmente ela te bombardeia de perguntas. Quando não são perguntas, às vezes a lua Escorpião faz assim, ela te faz uma pergunta, por exemplo, te adiciona no Facebook, aí ela vai dar uma geral completa no seu Facebook, vai pesquisar tudo, vai pesquisar os seus relacionamentos, nossa, ela vai mergulhar e você não vai saber porque essa pessoa não fala, ela fica na dela. A lua Escorpião tem um desejo de privacidade muito forte e ela tem uma tara, uma obsessão, que é o quê? Guardar informações. Então, a lua Escorpião, ela lembra um pouco aí na memória a lua em Câncer. Então, você está ali no relacionamento, aí a lua Escorpião cita uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás. Incrível. Então, eles guardam muitas informações. Então, tudo que você fala para eles, pode ter certeza que ele está armazenando lá dentro da cabeça dessa pessoa. A lua Escorpião também é a lua que mais sente de todas as luas. Mais até do que a lua em Câncer. Por que isso acontece? Porque Escorpião é um mergulhador profissional. Escorpião é aquele signo que go deep, né? Vai fundo mesmo.
Então, é normal que essas pessoas, elas oscilem nas emoções no sentido do controle. Essa pessoa, ela quer controle na vida dela. E isso é o que faz a sociedade ficar falando coisas do tipo, escorpião é ciumento, escorpião é vingativo, escorpião é manipulador. Essas coisas podem ser verdadeiras? Elas podem, mas isso depende quando a pessoa não tem evolução. Se a pessoa, ela é uma pessoa evoluída, o resto do mapa tá legal e tal, essas pessoas podem ser pessoas ultras compreensivas, pessoas que entendem, que ajudam, pessoas, de repente, uma pessoa que trabalha num centro de pessoas, mulheres que sofrem abusos, ok? Mas essa pessoa tem lua escorpião evoluída, essa pessoa vai ser incrível para ajudar essas pessoas, até porque provavelmente, talvez, a pessoa que está trabalhando ali, ela tem uma experiência nesse assunto e ela vai te ajudar. Isso é um sentido. Se essa lua escorpião estiver muito desafiadora, a pessoa não busca evolução, ela vai ser uma pessoa assim, eu vou te punir, porque eu já sofri por isso. Então a lua escorpião, ela vai oscilar nesses dois eixos. Então é importante, quando você tem um relacionamento uma pessoa de lua escorpião, que você entenda isso tudo, que você tente sempre incentivar essa pessoa para o lado da regeneração, da fênix, da transmutação, da alquimia, para que ela pegue tudo aquilo que ela sente, que são coisas muito intensas, e que ela consiga levar aquilo um pouco ali para a luz, né, para transformar aquilo, porque senão ela vai ficar muito presa às coisas. Então é muito interessante isso. A lua escorpião também tende a fingir que está tudo bem. Então, se a lua escorpião ficou chateada, você está no relacionamento afetivo com um homem que tem uma lua escorpião. Sei lá, eu fiz qualquer coisa, ou sei lá, ele ficou chateado. Falar, tá tudo bem? Ele vai falar assim, sim, tá tudo bem. E vai sorrir. E pode ter certeza que por dentro ele vai estar se roendo, ele vai estar fingindo. Porque a lua escorpião, ela é uma lua que está habituada a extremos. Então ela consegue sorrir, puta da vida, e ela consegue chorar e não demonstrar emoção. Então, uma lua que está habituado a extremos. Então, é importante você entender isso, é importante você ter uma certa cautela. A minha recomendação para a galera que lida com lua escorpião é cautela, é entender esse lado que eles têm de exigência, de controle, de vulnerabilidade. A lua escorpião, ela quer saber tudo, ela quer saber a hora que você vai, a hora que você volta. Às vezes, ela não demonstra isso, ela fica só ali. Hoje, a gente tem recursos, né, nos celulares que você vê onde é que a pessoa está indo, tipo um GPS, né? Isso é muito lua escorpião. Claro que ela não vai falar para você, mas é o que ela provavelmente vai fazer. E isso é muito interessante. Como que a lua escorpião normalmente fica magoada quando ela sente que você não dá atenção para ela, quando ela sente que você rejeita ela, quando ela sente que você não se importa ou que você não respeita ela. Então, todas as pessoas que você tem um relacionamento com uma pessoa que tem lua escorpião, se essa pessoa dentro da cabeça dela sentir que você não, por exemplo, ela está contando lá do dia dela, sei lá, um homem ou uma mulher. Aí se ela perceber, porque a lua escorpião saca pra caramba, se ela perceber que você não está dando atenção, pode ter certeza que ela vai arquitetar aquilo e vai começar um processo de conspiração dentro da cabeça dela. Não, pô, o que está acontecendo? Olha lá, não está me respeitando, não está me dando atenção, vou ficar magoado. Aí ela vai começar um processo de obsessão e vai começar a questionar o que é aquilo, o que aquilo significa, porque você está desrespeitando. Olha, é um misto de emoções. E aí a pessoa começa a ficar agitada internamente. Dependendo do resto do mapa, você não percebe isso. Mas se o mapa tiver tudo em escorpião, aí você vai perceber, porque a pessoa muda. A lua em escorpião, ela é meio camaleãozinha, então ela vai mudando também. Então é importante você ter esse respeito por essas pessoas. E a lua em escorpião tem sede de poder. É um poder assim absurdo, em termos gerais. Então é normal que essa pessoa que tem lua em escorpião, que ela esconda para você. O dia que ela receber uma indenização, que ela jogar na loteria e ganhar, ela não vai falar para você, não vai mesmo. Ela vai guardar aquela informação para ela. Então você vai entender, você que tem um relacionamento com essa pessoa que tem lua em escorpião, que ela não está guardando as informações de você porque você é ruim, porque ela não gosta de você. Não, ela aprendeu esse tipo de coisa desde pequena. Ela aprendeu que é assim que era a vida. Eu tenho que ocultar tudo, eu tenho que guardar informações, eu estou habituado a extremos, eu lido com tudo, então eu acho que todo mundo lida com tudo, eu quero reter informações. Então a lua escorpião normalmente ela vai para esse lado. E nessas questões todas, a lua escorpião pode ser uma lua manipulativa emocionalmente, com certeza, até porque ela aprendeu também esse padrão desde pequeno. Então, assim, é importante que você entenda que a lua em escorpião, ela não está te manipulando de maneira consciente. É isso que eu quero deixar claro aqui. Muitas ações de pessoas que têm lua em escorpião é inconsciente, a não ser que a pessoa seja uma pessoa que buscou evolução.
Quando a pessoa busca evolução, aí você sente que tem mais diálogo com ela, dependendo do Mercúrio dela e do resto do mapa. Então é importante a gente ter esse entendimento que a lua em Escorpião, ela quer confiar em você. Se ela confiar em você, ela vai se abrir um pouco, mas entenda que a lua em Escorpião ela precisa de tempo. Pelo amor de Deus, não fique fazendo interrogatório. Se você tem um relacionamento com um homem ou com uma mulher, não fique. Onde é que você foi? Quem você foi? Com quem você falou? Me dá detalhes. Tipo uma lua em virgem, não faça isso, ok? Essa pessoa vai sentir o quê? Que você está invadindo ela. É horrível. Então a lua escorpião, ela se sente invadida. Ou, normalmente ela silencia. Ela nem dignifica com uma palavra. É verdade, pode observar. Normalmente essas pessoas silenciam. Elas ignoram você porque elas não vão falar. Então é muito interessante você entender isso. E devido a essa coisa que elas têm, do nato de ter aprendido sobre privacidade e manipulações, elas vão levar isso também para o trabalho. Se você tem um chefe que tem a lua em Escorpião, pode observar que ele tem um je ne sais quoi, ele é meio misterioso, né? Ele não vai se expor para você, a não ser que ele goste de você, passe vários anos, que ele sinta uma identificação, de repente você tem uma lua em touro, aí ele, tô sentindo que, né, a gente tem uma conexão, senão ele não fala. E a maneira que a pessoa da lua em Escorpião, você percebe que ela está se abrindo com você, é quando ela conta para você uma experiência de vida que ela teve. Então observe isso também. Cuidado, porque às vezes ela vai contar para você com o intuito de manipulação e tal, mas quando ela se abre para você, é porque normalmente ela está começando a confiar em você. E a lua em Escorpião também a gente precisa entender o seguinte: nada é exatamente o que parece. Então, você que se relaciona com uma pessoa com lua em Escorpião, você nunca vai conhecer essa pessoa profundamente. A lua em Escorpião é como se fosse aquelas pessoas que a gente presencia no filme, que a mulher, por exemplo, é casada ou o homem com outra pessoa há 30 anos. Aí um belo dia ela encontra lá no armário uma caixa de coisas dele ou dela. E ela fica assim: meu Deus, eu não sabia que meu marido, que minha esposa tinha isso há 30 anos. Isso é muito lua em Escorpião. Então, outra questão também que eu acho válido falar sobre a lua em Escorpião: respeite o espaço do outro. Não procure e não faça perguntas que você não queira saber a resposta. Vamos deixar isso bem claro. Vou repetir: não faça perguntas e não queira buscar coisas que você não quer saber a resposta. E por fim, a lua em Escorpião ela é obsessiva. Obsessão, gente, significa que você tem tara, você tem atração, você é louco por aquilo. Então a lua em Escorpião ela tem essa obsessão. Pode ser por pessoas, dinheiro, enfim, ela costuma ter essa obsessão. É importante que você entenda isso, porque às vezes a lua em Escorpião ela tem obsessão por alguém, mas não significa necessariamente que ela quer essa outra pessoa, ela quer apenas entender. Ela tem essa coisa assim: enquanto eu não desvendo o mistério, eu não fico em paz. Então a lua escorpião traz isso também. E por fim, as pessoas falam muito assim: escorpião, sexo e tal. Na verdade é o seguinte: o escorpião, como ele quer conhecer você, ele quer ir lá na raiz, ele é um mergulhador profissional. Vamos lembrar disso: escorpião, mergulhador profissional. Como ele é um mergulhador profissional, ele quer ir na raiz. E qual é a melhor forma de você conhecer alguém? É você o que? Tendo um contato, uma troca de energia, um contato corporal. E aí é daí que entra essa questão da sexualidade, que a sexualidade é muito forte da lua em Escorpião quando a pessoa está nesse processo. Agora vamos deixar muito claro: nem todas as luas em Escorpião são sexuais, porque depende de outras questões aqui no mapa que eu não quero entrar agora. Tá aí um pouco desse assunto. Se você gostou, se inscreve no canal.